tem duas coisas que eu vejo que pipoca muito, Júlio, nessa discussão eleitoral do Vasco, que é o seguinte. Eu vi o vídeo que você fez com o Pedrosa, com as perguntas que ele mandou e você foi respondendo ponto a ponto. Numa das perguntas, que eu não me recordo qual, mas eu lembro de um trecho da sua fala, se eu estiver errado você me corrige por gentileza, você fala que a sua ideia, como presidente do clube associativo, é construir com a SAF e acabar com esse negócio de Vascos. E aí eu acho que uma coisa emenda na outra, porque eu tenho escutado muito, você diz que é oposição e os outros, todos eles dizem que são oposição também, digamos que toda a oposição tem uma divergência aqui, aliás, nem sei se tem, eu vou te perguntar isso agora. Todos os outros candidatos ou pré-candidatos dizem que, sem exceção, vão querer tentar, não sabem ainda porque não estão de posse do contrato em mãos, abrir o contrato de alguma forma. O Euriquim falou que ele provaria para os americanos a importância disso abrir, porque assim, se tiver um contrato que é proibido, ele ia tentar de alguma forma convencê-los. Ah, se judicialmente a gente não pode expor algumas coisas, põe tarjas em coisas sensíveis e vamos acabar com esse fantasma. Uma opinião eu tenho, tá, Júlio? Isso aqui é o Diego falando. Eu acho que essa questão de cláusula de confidencialidade, de que não pode mostrar, não pode mostrar, você cria a praga de um fantasma que ele por si só, se o contrato é bom ou não, só sabe quem leu. Mas por si só, e sabendo que o Vasco tem essa história de tudo é na putaria e tudo é na sacanagem, você dá muito à margem para um torcedor que já é desconfiado por natureza, por tudo que ele vive nos últimos anos, a pensar que tem sacanagem. Óbvio, eu sou favorável a respeitar o que está dentro do contrato, mas eu sou favorável ao seguinte: o que é sensível, que pode lesar o clube, tampa lá, não expõe. Mas eu acharia salutar acabar com essa discussão de porra, tem putaria, não tem. De novo, criando um mecanismo de, cara, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque morre, cara, porque quando tu mostra, acabou, tá aqui, cara, é isso aqui. Porque eu acho que essa discussão por si só, ela já é nociva ao clube, porque o torcedor, ele sempre acaba tendo um pé, mas o que tem de errado desse contrato? Por exemplo, a gente acompanhou, quem acompanhou, eu acompanhei a discussão do Conselho Deliberativo, que é transmitido, acho isso até errado, tá? O Vasco dividiu as redes sociais, a Vasco TV, uma coisa ficou para a SAF e outra para o clube associativo. Eu acho que as reuniões do Conselho Deliberativo deveriam continuar passando na Vasco TV, porque quem tem interesse naquilo é o vascaíno. E foi criado um canal novo no YouTube, que me fugiu até o nome, acho que é CRVG Vasco, alguma coisa assim, CR Vasco, que pouca gente, inclusive, sabe que aquele canal é do clube e muita gente acaba não acompanhando. Inclusive, tem um Instagram novo do clube associativo, que acho que também é CRVG Brasil, alguma coisa assim. Eu não gostei dessa divisão, mas enfim. O que eu quero dizer é o Júlio. O Júlio é favorável a abrir o contrato. O Júlio não é favorável a abrir o contrato. O Júlio é favorável a abrir de uma forma como eu dei aqui. Você que é um cara mais do administrativo, você pode talvez trazer para o termo juridiquês e me dar um termo melhor. Se é favorável às tarjas, digamos assim, a trazer a público mais com as tarjas, qual é a visão do Júlio a respeito do tal contrato? Primeiro é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho muito ruim essa divisão. Eu acho péssima essa divisão. Eles não vão brigar, de novo, não vão brigar para um só Vasco. A divisão, ela só enfraquece a institucionalidade do Vasco. Eu acho muito ruim que o Vasco tenha páginas no Instagram, YouTube e tal, diferente da que o Vasco é. O Vasco é o Vasco, não tem outro Vasco. Só tem um Vasco, pô, não tem dois Vasco. Só tem um Vasco. Então, isso é uma das coisas que a gente falou do aprimoramento da relação. Você acabar e ter um Vasco só. É um Vasco só no YouTube, é um Vasco só no Instagram, é um Vasco só no Twitter, é um Vasco só onde quer que seja, na nova rede, no X, onde quer que outra rede que se crie, no TikTok, sei lá onde mais vão criar, e que seja um Vasco só. E que se determine entre as partes uma política de utilização dessas redes, certo? Regras de governança de utilização dessas redes. E aí se usa a rede dentro dessas regras. Ponto. O Vascaíno não tem que ser impactado por isso. Não tem que seguir onde é que tá o Vasco agora. Que porque isso vira os Vascos. O meu Conselho Deliberativo passava aqui, eu quero ver, que é ruim pra gente. Pra mim é péssimo, por exemplo. Porque eu faço a reunião de Conselho Deliberativo, me coloco lá e quero que o Vascaíno veja o que tá acontecendo ali. Pra ele se conscientizar. Olha, sai da narrativa que criam. Não, isso acontecendo, isso tá acontecendo, defende isso, defende aquilo. Fica mais claro, é só ver o que passou na Vasco TV, na reunião tal do Conselho Deliberativo. Ele vai lá e vê o que aconteceu dentro da reunião. O que nós defendemos e como atuamos como oposição.
porque a gente quer que ele conheça a nossa atuação como oposição. É tipo a TV Senado, a TV Câmara, a TV Alerj, enfim. Eu sei que o meu parlamentar está fazendo. E a gente quer que o vascaíno saiba como é que a gente atua como oposição. E não que seja uma oposição que, entre aspas, seja uma oposição de barulho, que fique fazendo graça. Em relação ao contrato, eu acho muito ruim. O processo de comunicação da SAF foi outra falha e que nós pontuamos também no trabalho da SAF, que é a comunicação. Foi muito mal comunicado o processo da SAF. E aí se abriu para uma série de narrativas. A abertura do contrato ela é salutar, não tem nada demais. Quer dizer, desde que se preserve aqui um ponto ou outro, são pontos mais sensíveis à questão contratual, porque tem questões de mercado, né? Ou seja, você não pode abrir questões de mercado porque isso impacta questões de concorrentes da outra empresa, né? Que ali você explicita, você abre uma estratégia empresarial que para ela, numa outra operação que não tem nada a ver com o Vasco, aquilo gera um impacto. Então ele tem lá, essa é uma empresa que tem outros negócios acontecendo, né? Então ela não tem só o Vasco, ela tem outros negócios dentro do futebol e tem outros negócios fora do futebol. Então tem cláusulas ali comerciais que impactam eles em relação aos seus concorrentes. Então tem que ser preservado isso, né? Porque aí você preserva, de novo, quanto mais confortável for aquele que investe no Vasco, melhor pra gente. Nós temos que tratar o investidor com carinho, pô. O cara que vem aqui e investe no Vasco, aposta no Vasco, ele tem que ser bem recebido. Ele tem que ser recebido com carinho. Porque ele apostou na gente. Ele tá comprando risco com a gente, tá botando dinheiro com a gente. Tá indo pro risco com o Vasco no nosso negócio. Então esse cara tem que ser bem tratado, o nosso investidor tem que ser bem tratado. Qualquer empresa do mundo cujos investidores colocam dinheiro, ela tem uma área de relação com investidores, que faz exatamente esse bom trato com os seus investidores. Seja através de informação, seja através de eventos, seja através de qualquer outras maneiras de fazer com que essa relação seja positiva. Então a gente quer que a relação nossa com o nosso investidor seja uma relação positiva. A gente quer que, de novo, a gente quer que o Vasco tenha clareza no cumprimento de contrato, o Vasco cumpre contrato, o Vasco cumpre aquilo que está escrito. O Vasco não é um clube que rasga contrato. O Vasco é um clube que congratula, que recebe bem, com carinho, o investidor, aquele que vem colocar dinheiro no clube. O Vasco é um clube que tem governança e que preserva essa governança e que quer fazer essa governança cada vez melhor. Essa é a imagem que o Vasco tem que passar. Então, a transparência ela é fundamental nesse processo. Então, nós temos que ter transparência com o nosso sócio também. O contrato precisa ser colocado para o sócio para ele conhecer as cláusulas e acabar com esse fantasma. Acaba com essa história. E aquelas cláusulas que são de fato confidenciais, elas vão ser confidenciais e continuarão confidenciais, sem nenhum problema. Eu não vejo questões com isso. Acho que só traz como você falou bem, traz uma desconfiança e dá uma narrativa para aqueles que querem destruir muito, muito positiva, muito boa. Dá uma ferramenta para aquele que quer destruir, não construir, usar isso como ferramenta, entendeu? Como na verdade, em tese, não tem nenhum problema. Eu sou favorável a abrir o contrato assim, nesses moldes. Isso. Porque tu acaba com... Lembrando que assim, nesse ponto tem uma divisão. O sócio propriamente dito que vota, ele é dono do clube. Claro. Como é que o cara, ele aprova um contrato que ele não pode ler? É meio bizarro isso. Tem regras para isso. O fato de você ser sócio da Vale do Rio Doce não te dá o direito de você abrir todos os contratos da Vale do Rio Doce. Então, não é assim que funciona. Então, o fato eu sou sócio, quero ver tudo. Não é assim que funciona. Mas pelo menos o da venda que ele vai votar, claro, ele tem então, que ter... assim, o que acontece é que, numa Assembleia Geral, né, pode acontecer para uma empresa, pode acontecer para um clube. Você dá um pacote de informações para essa pessoa poder votar. Né? E, em alguns casos, ele tem lá um conjunto de representantes que vota por ele num determinado evento. Né? Se colocando assim. Então é claro que esse conjunto de informações ele é passado para essas pessoas. E isso, claro, eu reitero aqui, é uma situação em que a transparência ela não atrapalha, ela só ajuda. Ela só reforça o processo. Né? Eu acho que ali o vascaíno já estava convencido de que a SAF era o melhor caminho. Já vinha machucado de várias eleições com dificuldade, haviam 20 anos, né, de dificuldades, né, com más gestões no clube, e via ali a SAF como um caminho positivo. E que de fato é inovador. Se a gente olhar na linha do tempo, a gente vai ver assim, o seguinte, todos os clubes vão passar por esse processo de SAF e o Vasco foi um dos primeiros. Isso, se nós fizermos isso, usarmos isso bem feito, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros clubes no Brasil. A verdade é essa.
Vamos estar mais maduros nesse processo do que outros clubes que vão entrar como SAF mais à frente. Né? E reforço, a SAF do Vasco hoje, diferente de outros clubes, que o futebol acaba por mascarar a realidade das SAFs, né? Ou seja, a bola entrando acaba por mascarar a realidade do que se passa em alguns clubes. Né? No Vasco, o clube está em dia. No Vasco, o RCE nosso está em dia, ou seja, a obrigação do Vasco de pagar as suas dívidas estão sendo cumpridas em dia, rigorosamente em dia, coisa que em outros clubes não está acontecendo. Salários do Vasco estão pagos em dia, coisa que em outros clubes não estão acontecendo. Clubes esse com SAF. Clubes esse com SAF. Então, quer dizer, nós precisamos separar aqui o joio do trigo e não entrar numa narrativa que só destrói o clube. Nós precisamos entender a realidade. Há espaço para melhoria? Muito espaço para melhoria. Há o que criticar? Muito que criticar. Eu critiquei muito. É só olhar no jornal. Só ir na internet. Sai um pouco dos enviesados de YouTube e vai para os jornais. E você vai ver o seguinte, que tem muita matéria de jornal que me entrevistou e que ouviu as críticas que eu fiz ao processo da SAF. Sobre várias questões ligadas ao processo da SAF. Há críticas a fazer? Sim. Há melhorias a fazer? Muitas. Agora, é daqui para frente e não daqui para trás.